Marcos, capítulo 3. Vou pedir para meus obreiros auxiliar o pessoal que está chegando aí. Tem lugar aqui na frente. Marcos capítulo 3. A minha versão é a RC, amém? Está escrito assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Repita comigo: levanta-te. Agora diga assim: e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Verso 6 e último. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E você diz amém. Para esta noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: Deus te expõe para te curar, não para te envergonhar. Eu vou repetir: Deus te expõe para te curar e não para te envergonhar. Redobre a sua atenção. Você não pode perder nada que vai sair do altar hoje, amém? Quantos de nós estamos frequentando a sinagoga? Estamos frequentando ambientes como este? Mas existem áreas das nossas vidas que estão paralisadas. Frequentamos as sinagogas. Quando eu digo sinagoga, eu estou me referindo a este ambiente aqui. Ao ambiente de culto. Ambientes onde o Senhor é louvado, é adorado, é reverenciado. Entramos e saímos das sinagogas, mas ainda continua algumas áreas da nossa vida que não funciona.
áreas da nossa vida que estão mirradas, atrofiadas. É bem verdade que uma sinagoga, ela é um pouco diferente de uma igreja. A sinagoga ou igreja é o lugar onde se lê a palavra de Deus. Então, quantos de nós, semanalmente, estamos dentro das nossas sinagogas, e as áreas das nossas vidas ainda continuam atrofiadas, áreas que não funcionam? E na verdade, quando as pessoas elas olham para nós, as pessoas só enxergam aquilo que funciona. Porque aquilo que funciona nós não escondemos. Nós só escondemos aquilo que não funciona. E nós escondemos porque nós temos, às vezes, medo de expor o que não funciona nas nossas vidas. Às vezes é por medo, ou às vezes é por vergonha mesmo. Vergonha de expor estas áreas e as pessoas olhar para estas áreas que não funcionam da sua vida e elas te julgarem, não te compreenderem, porque elas acostumou ver o que funciona. Elas não estão acostumadas a olhar para aquilo que não funciona. O capítulo 3 do Evangelho, segundo nos escreveu o evangelista Marcos, conta a história de um homem que frequentava a sinagoga. Mas este homem, ele tinha uma mão que não funcionava. Porque o texto diz que ele tinha uma de suas mãos mirrada. Esta história você também vai encontrar em Mateus 12 e também vai encontrar em Lucas capítulo 6, a partir do verso 6. E nos demais evangelhos, nós temos algumas informações que não estão aqui. E talvez uma das informações mais relevantes é que a mão mirrada é a direita. A mão que não funciona é a mão direita. E talvez alguém se pergunte: que relevância tem se é direita ou esquerda as mãos? Tem muita importância, tem muita relevância. Pergunte por quê? Porque se você ler o livro do Vaikra, o livro de Levítico, o livro da lei, nós vamos encontrar a questão da unção. E alguém, quando era ungido a um ofício, principalmente quando se tratava de alguém que vinha da tribo de Levi, um levita, a unção que era feita era da seguinte maneira: pegava-se o óleo e passava na ponta da orelha direita, se passava no polegar da mão direita, passava o óleo da unção no polegar do pé direito.
E é interessante isso aqui, porque até na lei acerca dos leprosos, os leprosos quando eram curados, ou a lepra desaparecia, o momento de tornar aquela pessoa pura novamente, uma vez que ele foi impuro, também funcionava da seguinte maneira: pegava o óleo, orelha direita, polegar da mão direita e polegar do pé direito, ou o dedão, pra você entender melhor. Esse homem tem a mão direita mirrada, ou seja, uma mão que não serve nem para receber unção. Justo a área que não funciona é a área que não pode receber unção. Até porque, se nós analisarmos a cultura dos judeus, a cultura judaica, uma pessoa deficiente há 2000 anos atrás, para os judeus, era considerado uma pessoa que Deus visitou com maldição. Porque no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está escrito que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, na cabeça dos judeus, uma pessoa que era deficiente, uma pessoa que tinha uma limitação, uma pessoa que era leprosa, uma pessoa que tinha algum problema físico, essa pessoa era uma pessoa considerada maldita. Aí nós temos um homem que uma das suas mãos é atrofiada. Se nós lermos nos outros evangelhos, vai dizer mão ressecada. Ou seja, mão ressecada significa que era uma mão sem vida, sem movimento. Era uma mão que não tinha nem muita circulação de sangue. Ou seja, nós temos aqui em Marcos capítulo 3 um homem. E este homem tem algo que não funciona, que é a sua mão. E quando a gente vai falar de mão, a gente está falando justamente daquilo que nós usamos para produzir. Você usa suas mãos para dirigir, você usa suas mãos para trabalhar. As suas mãos são importantes? Pergunta para essa pessoa: suas mãos são importantes? Mas alguém vai dizer: mas ele tem a esquerda que funciona. Ele tem a esquerda, mas ele precisa esconder a direita. Ele precisa esconder o que não funciona. Porque se ele ficar mostrando o que não funciona, ele vai receber muitos julgamentos. E aí nós temos este homem frequentando um ambiente religioso. E eu posso falar, era um dos ambientes que mais o trataria com desprezo, com rejeição, com indiferença, com julgamentos. Porque geralmente o ambiente religioso ele faz isso. O ambiente religioso ele te julga. Quem é que quer ficar sendo desprezado o tempo todo? Sendo julgado o tempo todo? Quem é que gosta disso? Quem é que gosta de ser tratado com preconceito o tempo todo?
Pergunta para essa pessoa que está próxima a você: você gosta? Agora imagine esse homem vivendo há 2000 anos atrás. Em uma época que a religião falava muito mais alto. Então este homem tinha que esconder. Ele frequentava todo sábado, no Shabat, a sinagoga. Porque este homem também é religioso. Ele é judeu. Ele frequenta a sinagoga dele. E na verdade, aos sábados, na sinagoga, no Shabat, é a coisa mais linda. Você ir numa sinagoga no Shabat. O amor e o respeito e a honra que eles têm pela Torá, pela palavra. Não, você não tem noção, não. Você não tem noção. A sinagoga, ela é diferente dessa estrutura aqui. Eu estou aqui na frente, vocês estão aí de frente comigo e estão me ouvindo e me vendo, ok? A sinagoga, eu tive a oportunidade de conhecer uma sinagoga do tempo de Jesus. Em 2023 eu estava em Magdala, na cidade de Maria Madalena. Em Magdala, eles estavam construindo um shopping. E em meio às escavações, acidentalmente, eles acabaram encontrando uma sinagoga enterrada. Tiveram que parar. Aí eles têm que acionar o governo israelense. E aí os arqueólogos, os historiadores vão tudo para lá para datar aquele achado, de que época que era. E para a surpresa deles, eles descobriram que aquela sinagoga foi do tempo de Jesus. E Jesus entrou naquela sinagoga. E hoje ela está em exposição lá. Dia que você for em Israel, porque você vai um dia, estou profetizando, você vai conhecer esse lugar. A sinagoga, o púlpito, eu vou falar púlpito para que você entenda. O púlpito, que é isso aqui, ele fica no meio. Em volta ficam umas carreiras de pedra, como se fosse uma arquibancada. Quem está entendendo? Então, em volta você tem, aqui eu conheci, tinha 3. Então, as pessoas vinham e sentavam ali. Ali eram os assentos. Eles sentam em volta. E o orador, ele fala no meio. E o orador, quando ele vai falando no sentido horário. Ele vai falando e olhando para as pessoas. E tem toda uma simbologia isso, tá? Por que sentido horário? Para dizer que o dono da palavra é o Senhor do tempo. E aquele momento é o momento onde se faz a paraxá. A paraxá é quando lê a Torá ou os profetas. E é mais ou menos assim, está todo mundo reunido. Aí eles entram com aqueles papiros, aqueles pergaminhos. Hoje a coisa é chique na sinagoga. Entra dentro de um negócio assim, dourado. Aí eles entram. E eles vão cantando. Eles vão orando. Baruch, Barak, Beshen Adonai. Melech Aulan, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo.
E aí eles começam a ler. Eles abrem e começam a ler. Eu estou mostrando para você como que foi o culto aquele dia. Foi desse jeito. Trouxeram o rolo, que é o pergaminho. E quem era o orador naquele dia? Jesus estava naquela sinagoga de Marcos 3. E Jesus está falando. Tem uma multidão de pessoas ali, dentro e fora. Jesus está olhando no olho de cada um. Só que lá no canto tem alguém que, como todo sábado, ele está ali sentadinho. Só que ele está escondendo o que não funciona. Porque ele acostumou a entrar e sair dali escondendo o que não funciona. Por quê? Porque do pulso para cima tudo funciona. Agora o que não tem vida, o que não funciona, vai ficar aqui, ó. Ele está lá no cantinho. Até porque ele não foi no culto de Jesus para ser exposto. Só que naquele culto também tem um grupo de fariseus. E o capítulo 3 vai dizer que aquele grupo de fariseus estavam observando-o. Observando quem? Observando Jesus. E na verdade eles não estão lá para receber a palavra. Não. Eles também não estão lá interessados no que Jesus pode fazer. Eles também não estão lá para reconhecer Jesus como Filho de Deus. Não. Eles estão lá procurando um erro em Jesus. Eles estão procurando um defeito em Jesus. Eles estão procurando algo para que eles possam acusá-lo. Eles precisam de alguma coisa. Eles precisam de uma falha. Então os olhos deles estão voltados para Jesus. Eles estão procurando defeito em quem não tem defeito. Detalhe, eles estão procurando defeito em quem nunca teve defeito e nunca vai ter. Por quê? Porque Hebreus está escrito no capítulo 4 que em tudo ele foi tentado, mas não pecou em coisa alguma. Eles estão procurando defeito na pessoa errada. Por quê? Porque no meio deles tem alguém sentado que tem um defeito, mas está escondido. Talvez você está sentado lá de alguém aí que está escondendo a área da vida dela que não funciona direito. Quantos cultos nós frequentamos que nós sentamos ao lado de pessoas que externamente, diante dos nossos olhos, parece tudo perfeito. É claro, nós só mostramos o que funciona, porque o que não funciona está guardado. Porque é só dentro do ambiente da nossa intimidade que nós temos coragem de colocar para fora, de revelar o que não funciona. Jesus está falando, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e os olhos dele estão correndo. Você consegue imaginar esse momento? Quem consegue? Quem consegue? Quem consegue? E Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando. Daqui a pouco os olhos de Jesus encontram ele. E aí o texto vai dizer em Marcos 3
E Jesus disse: homem, você consegue imaginar como que ficou aquele momento? Aquele ambiente? Você consegue imaginar todo mundo parado? Aí Jesus vai falar para ele assim: levanta-te e vem para o meio. Aí Jesus vai continuar no sentido horário, olhando nos olhos de cada um. Enquanto isso, ele continua dizendo: hoje é um dia que se deve fazer o bem ou se deve fazer o mal. Hoje é um dia, neste sábado, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? E ele vai falando: salvar uma vida ou deixar morrê-la? Só que enquanto ele está falando e virando, olhando para cada um, alguém precisa sair lá do canto e vir até o meio. Por que no meio, pastor? Porque o meio é o lugar que você sai do meio das pessoas para aparecer. O meio é o lugar onde a luz mais forte está sendo refletida. Por quê? Porque é o lugar onde está se fazendo a paraxá, está lendo a palavra. Ou seja, o meio é o lugar da luz. Porque quem está escondendo alguma coisa não gosta de luz. Quem está escondendo alguma coisa, ele prefere ficar no canto oculto. Mas Jesus está chamando ele para a luz. Vem para o meio. Por quê? Porque o que eu tenho para fazer na tua vida não é no canto. O que eu tenho para fazer na tua vida é no meio. Por quê? Porque no meio também é o lugar onde Jesus está. Prova para mim, pastor, eu provo. Ele disse: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. É no meio. Não é no canto, é no meio. Não é do lado, é no meio. Eu quero liberar algo aqui hoje. Jesus está no nosso meio. Eu vou liberar: Jesus está no nosso meio. Arrepiando aí, né? Segura que tem mais. Então quando ele está falando, ele está virando, e esse homem precisa vir para o meio. Por quê? Porque é no meio que tudo vai acontecer. Porque enquanto ele ficar no canto, nada acontece. Mas no meio, enquanto ele vai falando, ele vai virando, de repente ele para. Quem é que está na frente dele? O homem, com a mão guardada no meio da túnica. Eu fico imaginando a cabeça do homem agora, Max. É mais ou menos assim. Fiz de tudo para ficar escondido. Fiz de tudo para não aparecer. Aí eu imagino o diabo. Como assim, pastor? É o diabo. Porque o diabo, ele ama trabalhar em ambiente como esse aqui, ó. Eu imagino o diabo falando assim na mente dele: tá vendo? Era melhor ter ficado em casa. Agora você vai ser envergonhado. Agora você vai ser exposto. Tá vendo? Agora não vai ter jeito. Ou você não sabe que Ele é o Senhor da luz? Aonde luz brilha,
tudo que está nas trevas aparece. Ou você não sabia disso? Você veio hoje nesse culto? Agora vão acabar com você. Nunca mais essas pessoas vão olhar para você com os mesmos olhos. Aí Jesus pega e diz para ele assim, ó: estende a mão. E aí tem um detalhe: judeu não cumprimenta com a esquerda, é com a direita. E Jesus está falando: mostra a mão, estende a mão. Você percebeu que Jesus está expondo ele? Quem percebeu? Só que não está expondo para envergonhar, não está expondo para acusar. Jesus não está expondo ele para entristecê-lo, não. Jesus está falando: estende a mão. Aí o texto vai dizer: e ele a estendeu. Só que quando ele vai colocando ela para fora, no movimento ela vai sendo restituída. Diante de Jesus, o que não funcionava volta a funcionar. Diante de Jesus, o que está morto passa a ganhar vida. Diante de Jesus, o que está atrofiado não continua mais atrofiado. Eu estou sentindo uma graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça de Cristo no nosso meio. Oh, aleluia. Ele estende e ela volta. E o texto vai dizer que a mão ficou sã. A palavra sã ou são no grego significa algo completo. Vou repetir. Não é só restituída, mas também é sã. Porque ser restituído e continuar incompleto não adianta. Se for para ser restituído, é para ficar completo. Se a palavra está ali e ela é sã ou são, no grego é algo completo. Você veio nesse culto para sair completo dele. Você veio nesta terça-feira para sair completa. Se eu fosse você, eu pegava essa mão abençoada que você tem, coloca a mão na pessoa que está perto de você e diga para essa pessoa: hoje você sai completo daqui. Diga: hoje você vai sair completa daqui. Diga isso, profetiza, porque enquanto você está profetizando, Deus já está trabalhando. Enquanto você está profetizando, Ele está curando. Ora Maria, chora o diabo quer que você entre aqui incompleto e vai para casa incompleto.
O diabo quer que você venha no ambiente desse aqui, no ambiente onde ele é adorado, no ambiente onde ele é reverenciado, no ambiente onde nós levantamos a mão e dizemos que amamos a Jesus. Mas o diabo quer que você entre aqui e você saia daqui do mesmo jeito que entrou aqui. O diabo quer que você entre aqui completo e saia incompleto. Mas o plano de Deus hoje é diferente. Enquanto o diabo quer que você continue incompleto, o plano de Deus para a tua vida hoje é tornar você uma pessoa completa, tornar você uma pessoa aramá. Eu estou sentindo uma graça. Se eu fosse você, as suas duas mãos funcionam, não funciona? Então levanta as duas mãos para cima. Só se você tem problema com Deus, só se você tem problema com Jesus, só se você já fez pacto com Satanás. Agora, se você não fez pacto nenhum, levanta a tua mão em reverência àquele que pode te completar. Levanta a tua mão em reverência àquele que não vai deixar a tua vida do mesmo jeito. O diabo queria que a tua vida continuasse do mesmo jeito, mas o diabo vai sair daqui perturbado hoje. O diabo vai sair daqui frustrado hoje, porque você vai sair daqui completo. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aí? Tem alguém batizado com o Espírito Santo aí? Tem. Então começa a falar em língua, meu filho. Está com vergonha da pessoa do lado? E você veio aqui por causa de Jesus. Você não está aqui por causa de homem nenhum, não. Então, se eu fosse você, eu dava lugar para Deus. Deixa Deus trabalhar hoje. Deixa Deus agir hoje. Jesus não está expondo ele para envergonhá-lo. Por quê? Porque isso é trabalho do acusador. Quem quer te envergonhar é o acusador. E sabe quem é que ganhou esse título? Satanás. É por isso que em Apocalipse está escrito que naquele dia, o acusador que acusava seus irmãos todos os dias será tirado do meio de vocês. Ou seja, vai chegar o dia que aquele que te acusava não vai ter mais poder para te acusar. Aquele que queria te envergonhar não vai ter mais poder para te envergonhar, não, ele não vai ter mais poder. Isso é trabalho dele. É ele que acusa, é ele que envergonha, é ele que te deixa para baixo. Isso é trabalho do diabo. Os fariseus faziam o trabalho do diabo também. Por quê? Porque eles queriam achar defeito, eles queriam achar erro. Eles estavam ali para envergonhar mesmo, eles estavam ali para acusar mesmo, para apontar o dedo mesmo. Mas Jesus não está ali nem para envergonhar, nem para apontar o dedo, nem para acusar. Ele está ali para curar, ele está ali para restaurar. Quando Jesus está no nosso meio, o negócio é diferente. Por quê? Porque quando ele se manifesta, ele já manifesta restituindo a tua vida. Ele já se manifesta curando o que precisa de cura na tua vida. Ele já se manifesta te restaurando aquilo que precisa de restauração na tua vida. E eu estou sentindo que ele está no nosso meio hoje. Eu já estou sentindo que ele já chegou nesse culto hoje. Será que tem mais 2 ou 3 que conseguem sentir a mesma coisa? Será que tem 2 ou 3 que conseguem sentir a presença dele também? Os fariseus, agora junto com os herodianos, vai ficar com raiva, vai ficar perturbado mesmo. Eles vão até tentar arrumar um jeito de matar o Jesus. Percebeu que eles entraram ali com foco em Jesus e saíram dali com foco em Jesus? E não teve nem tempo de alguém colocar o foco naquele homem para dizer para ele: então você tinha algo que não funcionava. E eu vou te falar uma coisa: se alguém chegar em você e falar assim: então antes de Jesus você tinha algo que não funcionava, aí você vai falar assim: falou bem.
Antes de Jesus, praticamente nada funcionava. Mas depois de Jesus, talvez, antes desse culto as minhas emoções não funcionavam bem. Antes desse culto, muitas áreas da minha vida não funcionavam legal. Mas eu fui em um culto que Jesus estava nu. O problema é quando você vai num culto que o Jesus não está no meio. E tem muito culto por aí que Jesus ele está lá na sala das crianças, porque são puras. E às vezes o coração está desejando mais Jesus do que os adultos. Tem culto que trancaram Jesus lá na sala da tesouraria. Fica aí, Jesus, quando vai acabar aqui o nosso movimento, você pode sair. Só que eu vou te falar, desde o primeiro dia que nós abrimos isso aqui, que nós consagramos esse lugar para Deus, o roteiro quem faz é Ele, a direção quem dá é Ele. Oh, aleluia! Por quê? Porque é Ele que é o centro, é Ele que está no meio. Quantas áreas da sua vida vai continuar sem funcionar? Porque eu entendo que tem pessoas que ele não quer sair do canto. Ele quer continuar ali. Até quando você vai continuar no canto? E às vezes com medo para não ser exposto, para não ser exposta. Até quando? Olha para essa pessoa e diga assim: até quando você vai ficar no canto? Agora diga para essa pessoa assim, ó: Jesus está chamando você para o meio. Pode ficar de pé. Se eu fosse você, eu falava para Jesus hoje: Jesus, eu não vim nesse culto para ficar no canto. Diga: eu vim nesse culto para ser chamado para o meio. Eu estou sentindo no meu espírito que hoje vai ter batismo com o Espírito Santo aí. Tem pessoas que ainda não experimentou isso, e ele não entende o que é isso. Você está preparado para mostrar, apresentar para Jesus hoje as áreas da sua vida? Não é para o pastor Wellington, não é para os obreiros da igreja, não é para a pessoa que está perto de você, é para Jesus. Você sabe por quê? Porque talvez se você falar das áreas da sua vida que não funciona para alguém que está perto de você, talvez essa pessoa ela vai julgar você.
Mas apresenta para Jesus para você ver. Porque não tem como aquele que te amou e que pode mudar a tua vida perder você agora julgando você. É isso que os religiosos não entendem. Você tem que entender que o dia do juízo é um só. E ele não aconteceu, ele vai acontecer. O dia do julgamento é um só, ele não aconteceu ainda, ele vai acontecer. É com aquele dia que você tem que estar preocupado. Mas os religiosos querem mudar as pessoas à força. Não entenderam? É por isso que perdem mais tempo julgando do que amando. Perde mais tempo jogando do canto do que trazendo para o meio. Por quê? Porque no meio também é o lugar do acolhimento. É onde eu acolho. Pega na sua mão agora. Pega na sua mão agora seu pedido de oração. Pega na sua mão. Isso. Pega na sua mão aquilo que representa aquela área da sua vida. Aquela área que não está funcionando. Aquela área que talvez está paralisada, está mirrada, está atrofiada da sua vida. Qual é a área da sua vida que está atrofiada? Qual é a área da sua vida que está mirrada? Qual é? Segura nas tuas mãos, nossos pastores vão passar orando. Isso. Eu já estou vendo algumas lágrimas aqui do altar. Começa a falar com Deus. Começa a falar com o Senhor. Talvez existam áreas da sua vida que elas foram atrofiadas por causa de pessoas que passaram na tua vida, deixaram você assim, paralisado. Pessoas que passaram no teu caminho, que te deixou assim. As emoções atrofiadas. Você nunca mais foi a mesma. Você nunca mais foi o mesmo. Até quando você vai continuar assim? Começa a falar com o Senhor agora. Pastores, pode orar por eles. Eterno nosso Deus, Rei do universo, Todo-Poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, que sustenta o cosmo com as palmas das suas mãos. Eu invoco agora o teu nome aqui. Eu invoco agora o teu poder. E que o teu poder seja manifestado
no nosso meio. Que venha o teu reino agora. Que venha o teu reino agora. Jesus, que venha o teu reino aqui agora. Que seja estabelecido no nosso meio o teu reino. Manifesta o teu poder nesta noite. Manifesta o sobrenatural no nosso meio nesta noite. E que seja feito na terra como é no céu. No céu não tem nada atrofiado. No céu não tem nada mirrado. No céu não tem nada paralisado. Então começa agora, ó eterno nosso Deus, no nome de Jesus, a tocar em cada vida, cada pessoa. Toca em cada mulher, em cada homem aqui agora. Senhor, se na vida dessa pessoa existe algum espírito obsessor, maligno, espíritos de perturbação, de inquietação, eu repreendo agora na autoridade do nome de Yeshua, no nome de Jesus. Vai batendo em retirada agora, vai batendo em retirada agora, vai saindo da vida desta pessoa agora. Sai agora, espírito que está aprisionando a vida dessa pessoa, vai embora. Sai agora, em nome de Jesus agora. Espíritos de enfermidade, sai agora. Agora. Espírito que está atrofiando as emoções dessa pessoa, sai agora. Bata em retirada, em nome de Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que está expondo essa pessoa à vergonha, em nome de Jesus agora. Vai orando, vai falando com Deus.